Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos aí para a nossa segunda aulinha dessa semana. Mas antes, deixa eu dar um recado bem importante para vocês. Nós temos, deixe-me compartilhar com vocês aqui, vai ser bem interessante. Nós faremos, durante as nossas aulas, esse lembrete. Tá legal? Então, deixe-me compartilhar aqui com vocês, olha só. Esse avisozinho aqui. Meus amores, nós temos de ler aí, ó, para a semana 14, se eu não estiver enganado, dentro das minhas contas, será entre os dias 26 a 30 de abril. Nós temos esse livro aqui para ler, As Testemunhas. Eu tenho certeza de que muitos já leram. Galera, é um livro muito bacana, bem legal mesmo. Esse livro nós adotamos no Colégio Militar em 2017. Olha que turminha legal aqui. E a autora, aqui está ela, a Cássia, ela veio ao Colégio Militar de Brasília, e ela fez como uma tarde de autógrafos. Passou nas salas, conversando com os alunos sobre o livro. Uma pessoa muito bacana, assim, muito alegre, muito alto astral, sabe? Os alunos adoraram. Ela, então, veio, conversou, tirou dúvidas. Foi uma tarde de autógrafos, tá vendo a galerinha com os livros aqui nas mãos? Tirando as dúvidas a respeito da leitura. Alguns querendo que ela passasse informações sem que tivessem lido o livro, mas foi, assim, muito divertido. E aqui a galerinha pedindo autógrafo. Muitos têm esse livro aqui autografado pela autora. Então, eu falarei esse recadinho aqui nessa aula, também falarei na outra aula, tá bom? Na próxima aula nossa. Preciso que vocês leiam. É uma leitura muito rápida, galera, muito fácil, muito rápida. Beleza? Tá aí dado o recadinho. Vamos, então, continuar aqui. Na nossa aulinha anterior, nós falamos um pouco sobre o pronome relativo, tá? Falamos sobre o sentido de algumas conjunções. Nós falamos sobre a substituição, tá? Ação importante que o pronome e o pronome relativo, no caso, tem dentro da oração. Beleza? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, recorra aí a essa aulinha e até mesmo recorra aí aos professores de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido de algumas conjunções. Na nossa próxima aula também falaremos sobre essas conjunções, tá? Ainda não falaremos sobre classificação de orações, apenas sobre conjunções. Beleza? Então, olha só, vamos começar primeiro lendo e comentando aqui o poema O Espelho, de Mário Quintana. Olha só, meus amores. E como eu passasse por diante do espelho, não vi meu quarto com as suas estantes, nem este meu rosto, onde escorre o tempo. São as marcas, né, gente? As cicatrizes. E por ela, ele entende que ali, por essas cicatrizes, escorre o tempo. Vi primeiro uns retratos na parede, janelas onde olham avós hirsutos, né? São aqueles com cabelinho todo bagunçado, despenteado, e as vovozinhas de saião ou de saia balão, como paraquedistas, às vezes, que subissem do fundo do tempo. O relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. O tempo desconcertado, com C, tá vendo? Para indicar que não havia harmonia nesse tempo. Desconcertado, estava parado. Sim, estava parado em cima do telhado, como um catavento que perdeu
as asas. Ok? Acho que já havíamos feito a leitura desse conto aí, feito um comentário. Sim, com certeza, lembrei agora, na nossa primeira aulinha. Mário Quintana, já falei para vocês, né? Mário Quintana foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Nasceu em Alegrete, em 30 de junho de 1906. Ele entrou para o Colégio Militar em 1917. E o Colégio Militar foi fundado em 1912. Antigo, né? O Colégio Militar, mais de 100 anos. Eu não conheço, mas tenho vontade de conhecer. Morreu em 5 de maio de 1994. Foi considerado, e é considerado, viu, gente, um dos maiores escritores, poetas da literatura brasileira. Foi assim, eu particularmente acho um gênio, Mário Quintana, um gênio. E interessante observar que já, enquanto aluno do Colégio Militar, ele já escrevia alguns textos. Tá vendo aí, ó? Quem sabe daqui a uns anos sairão aí do Colégio Militar de Brasília outras, né? Poetas, poetisas, não? Tomara, espero. Veja a estrutura do poema O Espelho. Esse poema, meus amores, ele possui 4 estrofes. Estrofes, nós já vimos, é o conjunto de versos. Então, ele possui 4 estrofes. E possui também 16 versos. Ok? 4 estrofes e 16 versos. Verso é cada linha de um poema. Os versos são livres e brancos, ou seja, não há uma quantidade exata de sílabas poéticas e também não há, assim, a exigência em se tratando de uma rima, tá vendo? Não há rima no poema. Por isso chamamos de versos livres e brancos. Há uma relação de dependência entre várias orações que formam o poema. Como assim uma relação de dependência? Uma oração depende de uma outra para ter o seu sentido completo. Olha aqui, por exemplo. Nem este meu rosto, onde escorre o tempo. Onde é um pronome relativo. Esse pronome onde substitui qual palavra já mencionada, meus amores? Nem este meu rosto, onde escorre o tempo. O tempo escorre onde, gente? No meu rosto. Então, nós temos aí um pronome relativo, substituindo um termo antecedente. Olha outra aqui, ó. Janelas. Janelas onde olham a vós hirsutos. Janelas onde olham a vós. Na verdade, por ele ter aqui a licença poética, tá? Ele, como uma forma de expressar, como uma característica, ele não usou, por exemplo, as preposições. Olha aqui, ó. Nem este meu rosto, por onde escorre o tempo. Porque o que escorre, escorre de ou por algum lugar. Então, o tempo escorre pelo rosto. Por onde escorre o tempo. Também aqui, ó, janelas, por onde olhavam avós. Se não, tenho a impressão que os avós olhavam as janelas, mas, na verdade, eles olhavam pelas janelas, tá? Eles olhavam ali pelas janelas. Como paraquedistas às avessas que subissem do fundo. Ele comparou a saia, tá? das senhoras, das velhinhas, como paraquedistas, como um catavento que perdeu as asas. Vendo? Então, aqui eu tenho, nesse caso, elementos de retomada, os chamados
no caso aqui, pronomes relativos. Todos eles substituem um termo já mencionado, já citado. Ok? Olha outra aqui, ó. A palavra onde e a palavra que. Observem, amores. Onde e que. O que, ou seja, a palavrinha que, nem sempre é uma conjunção. Ok? Nem sempre é conjunção. Nem sempre ela estará ligando orações dependentes. Quando essa palavra que às vezes substitui, ela então é pronome relativo, não é conjunção. Outra aqui, ó, onde. Onde não é uma conjunção. Tá vendo? Mas é também elementos de coesão, pois impede, olha aí, a repetição dos termos antecedentes. Ou seja, ela faz a ligação substituindo esses termos, de modo que o texto não fique repetitivo, que ele não fique enfadonho. Olha, veja aqui, por exemplo, ó, nem este meu rosto onde escorre o tempo. Se eu não usasse aqui, ó, o pronome relativo, olha como ficaria a construção. Nem este meu rosto, neste meu rosto escorre o tempo. Estão vendo aqui, galera? Olha, o fato de eu ter usado o pronome para substituir rosto tornou o texto mais enxuto, mais direto. Ok? Olha a outra aqui, ó. O que é o eu lírico dentro de um poema? Tá vendo? O poema lírico moderno, ele fala, aqui no caso, de o poema lírico fala de um eu lírico tomando consciência de que o tempo para ele passou, gente. E talvez passou muito rapidamente. Aliás, dizem que o tempo voa, né? Muito rapidamente. A ponto de ele não se dar conta disso constantemente. Vejam vocês que ele se atentou a essa situação ao passar de frente a um espelho. Ao se observar no espelho, ele, o eu lírico, se autoavalia ao perceber-se velho. Ok? Ao perceber-se velho. Vale lembrar, meus amores, que eu lírico nada tem a ver com poeta. Eu lírico nada tem a ver com o autor da obra. Ok? Eu lírico, gente, é a personagem do poema. É quem assume, tá? A voz do poema. Tanto é que, muitas vezes, a personagem de um poema, ela é uma personagem feminina e o autor, ele é um poeta, ele é masculino. Mas ali ele coloca a personagem como feminina, o eu lírico. Tá? Se a gente pega, por exemplo, a música lá do Chico Buarque, Olhos nos Olhos, num determinado momento ele fala assim, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. E aí ela diz assim, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E num determinado momento o eu lírico diz assim, e quantas águas rolaram, e quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Então a gente percebe aí tranquilamente um eu lírico feminino. Ok? De novo, eu lírico, quase nada, eu diria nada, tem a ver com o poeta, com o autor do texto. Nesse sentido, o eu lírico faz uma reflexão sobre o ato de envelhecer. E é inevitável, né, meus amores? Não tem jeito. Às vezes você pega o seu álbum
Aí olhar o álbum de casamento dos seus pais, por exemplo, e fala: nossa, mãe, como você é linda. Nossa, pai, como você era lindo. E aí ela fala: era? Não sou mais, não? Aí você consertando, né? É, mãe, pai, vocês ainda são lindas. E são mesmo, gente, e são mesmo, porque cada um estabelece a sua beleza dentro de um tempo, né? Por exemplo, hoje, na idade em que vocês se encontram, todos são lindos, todos são maravilhosos, cheios de vida. Um sorriso, sabe, com 300 dentes na boca. Pô, não tem fase mais perfeita, mais linda, né? Então, veja aqui, a repetição da conjunção e, tá vendo? E como eu passasse por diante do espelho, e as vovozinhas de saia balão. Essa conjunção e, tá vendo? Ela provocou, gente, uma figura chamada polissíndeto. Polissíndeto. Poli quer dizer vários. Síndeto quer dizer conjunção, conectivos. Então, se eu tenho um polissíndeto, eu quero dizer que eu tenho várias conjunções. Beleza? Então, cuidado. Polissíndeto, vários. A repetição da conjunção coordenativa e, tá? Ilustra aqui a sequência de ideias que vão surgindo no pensamento do eu lírico. E essas ideias, elas se somam e vão somando. Beleza? Aqui eu tenho, então, uma função de intensificar. Se eu digo, por exemplo, e fala, e reclama, e grita, e ninguém aguenta mais. Tá vendo esse tanto de e repetido aí? Ele enfatiza uma série de ações, que no caso aqui, ações negativas, né? Ninguém aguenta mais. Outra relação de subordinação, olha aqui, meus amores. Em e como eu passasse por diante do espelho, e como eu passasse. Esse como aqui, gente, ele não poderia ser substituído por porquê, por exemplo? E porque eu passasse por diante do espelho, aí eu comecei a perceber que os anos também passaram, escorreram por meu rosto. Olha aqui, ó, usando outra conjunção, no caso, uma locução conjuntiva. Uma vez que eu passasse por diante do espelho. Qual a diferença? Aqui eu tenho uma única palavra. Essa única palavra ela expressa um sentido de causa. Aqui eu tenho várias palavras estabelecendo também um sentido de causa. Se eu tiver apenas uma palavra, eu tenho uma conjunção. Se eu tiver várias palavras, eu tenho uma locução conjuntiva. Vale lembrar que a locução conjuntiva ela se encerra em uma conjunção. Ok? Na próxima aulinha eu falarei um pouco mais sobre isso aí. Olha aqui, gente. Temos, portanto, elementos de coesão, ou seja, elementos que fazem a retomada, fazem a ligação entre termos, entre orações. O que eu digo, por exemplo, aqui, ó, com valor de advérbio. Ora, como é que é o nome dessa conjunção? Ela é uma conjunção subordinativa adverbial. Ora, nós aprendemos que os advérbios, eles estabelecem circunstâncias de tempo, modo, dúvida, negação, afirmação, intensidade, meio, origem, destino, causa, consequência, instrumento, companhia, assunto, valor. Enfim, são ideias, são circunstâncias expressas pelo advérbio
Por tabela, adjunta adverbial. E dentro das orações, por isso elas são chamadas de orações adverbiais, essas palavrinhas, apesar de conjunções, elas estabelecem a função que um advérbio estabeleceria. Ora, nós temos advérbio de causa, então essa conjunção estabelece também uma relação no sentido de causa. Temos, portanto, elementos de coerção com valor de advérbio. Agora, com o valor semântico de causa. Olha aqui, gente, a causa. Por que eu passasse diante do espelho? Qual foi a causa de agora eu perceber meu rosto com rugas escorrendo? Eu ter passado, claro, diante do espelho. Olha aqui outro caso aqui com a conjunção como, gente, olha só. Temos agora outro valor semântico para o elemento de coesão, como. Aqui nós vimos uma causa. Aqui nós veremos agora uma comparação. Vejam, como paraquedistas às avessas que subissem do fundo. Estou comparando, gente. Cadê o poema? Vamos voltar aqui no poema para ver essa comparação? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Onde é que está? Está aqui, ó. Vi primeiro uns retratos na parede, janelinhas onde olhavam avós hirsutos e as vovozinhas de saia balão, como sendo comparadas a paraquedistas às avessas. Em cima do estava parado em cima do telhado, como comparando com um catavento, comparando com um catavento. Ok? Então, aqui, ó, como paraquedistas às avessas, como um catavento. Outra vez o valor como, gente. Olha só a conjunção como. Olha aí, ó. Não, nesse caso aqui, a fim de que e para que. Né? Outra conjunção. Olha só, amores. Caso usássemos as locuções conjuntivas adverbiais, para que ou a fim de que, para ligar duas orações, por exemplo, o relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. Veja, o relógio marcava a hora para que dissesse o dia, a fim de que. Se eu digo, por exemplo, assim, estudou muito para que tirasse uma boa nota. Qual é a finalidade de ter estudado muito, gente? Tirar uma boa nota. Então, esse valor final, essa conjunção final, ela tem um valor de finalidade. Algo feito com uma determinada finalidade. Observe que antes havia uma relação de independência entre as orações. Depois, com a relação de dependência, houve uma alteração também do verbo na segunda oração. Esse verbo agora ele se encontra aqui, ó, de cesse, no modo subjuntivo. Ok? No modo subjuntivo. Nós temos aqui uma relação lógico-discursiva a partir do texto espelho. Veja só. Outro texto aqui, ó. Por acaso surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? Parece meu velho pai, que já morreu. Nosso olhar duro interroga. O que fizeste de mim? Eu, pai, e o que me invadiste? O que fizeste de mim? Eu, pai, tu é que me invadiste. Ou seja, ele a cada dia se parece mais com o pai, né? Então a imagem do pai começa a invadir. Lentamente, ruga a ruga, que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E os teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi, um dia, a longa, a inútil guerra.
Vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste. Mesmo com uma guerra que parecia perdida, ainda assim havia motivos de o pai se orgulhar, né, do filho. Sempre há, né, amores? Sempre há. Olha aqui, gente. Como vimos, nem sempre o que é conjunção. Às vezes, é pronome relativo. Olha aqui, por exemplo, esse elemento de coesão está sempre presente nos textos em verso ou em prosa. Pode mudar a sua função a depender do contexto. Logo, poderá ser tanto conjunção, olha aqui, quanto pronome relativo. Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? No primeiro caso aqui, ó, eu tenho um pronome relativo. Quem é esse? Esse me olha. Vejam vocês que o que substituiu o esse. Já no segundo caso, eu tenho uma conjunção comparativa. Estou comparando um ser com o outro. Ó. Me olha e é tão mais velho do que eu. Veja que eu já tenho uma conjunção adverbial comparativa. Aqui eu tenho um pronome relativo. Vejam, os dois elementos de coesão aí possuem funções diferentes nesse trecho do poema. No primeiro caso, é pronome relativo, pois substitui o termo antecedente esse. É justamente para eu evitar falar assim, gente. Quem é esse? Esse me olha. Então, para tirar o esse, eu utilizo um pronome relativo. No caso, quem é esse que me olha? Portanto, o pronome relativo foi usado para não repetir palavras. No caso, o esse. Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? Olha esse segundo caso aqui, gente. Tão mais velho que eu. Eu estou comparando um ser com o outro. Olha só. No segundo caso, o que, a palavrinha que, é uma conjunção adverbial comparativa. A comparativa está entre as mais fáceis, galera. Entende-se do contexto, esse é tão mais velho do que eu sou velho. Tá vendo? Estou comparando um com o outro. A principal conjunção adverbial comparativa é o como. Mas a gente tem outras. O tão que, o tal como, o que nem. Ele comeu que nem um cavalo. Está comparando a forma como ele comeu com a forma como um cavalo come. Exagerado, muito. A conjunção comparativa como, gente, é uma das mais fáceis. Parece meu velho pai, que já morreu. Ou seja, parece meu velho pai já morreu. Esse que aqui, ó, ele é um pronome relativo. Ele substitui a expressão meu velho pai. Ok? Olha aqui, ó. Nesse caso, o que novamente introduz uma oração subordinada. Logo, sem esse elemento de coesão, seria parece meu velho pai já morreu. Tá vendo? Para não repetir a expressão, nós usamos o pronome relativo. Observe que o pronome relativo foi usado no período para não ocorrer a repetição. Meu velho pai. E a última aqui, mas sei que vi um dia. Aqui, por exemplo, esse que, ó, ele está ligando o verbo, sei, transitivo direto, sei a uma oração que completa esse verbo. Sei o quê? Sei que vi um dia. Então, essa conjunção aqui, essa palavra aqui, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela vai fazer a ligação entre um termo que pede complemento, pede análise sintática, a um outro termo que funciona como essa análise sintática. Aqui, por exemplo, mais sei é verbo transitivo direto.
que é que o verbo transitivo direto pede, gente? Um objeto direto. Eu tenho, então, aqui uma oração inteira funcionando como objeto direto do verbo saber. E é a conjunção integrante que faz, que integra, que liga a oração principal ao seu complemento, a oração subordinada. Vimos semana passada a função desse que, nós já estudamos a conjunção integrante. Esse elemento de coerção foi usado como conjunção integrante. Tem somente a função de ligar uma oração ao seu complemento. Olha o que eu mais sei, a oração subordinada, que é o objeto direto da anterior. Quem sabe, sabe algo. Sei o quê? Que vi um dia. Observe que não é possível substituir o que, essa palavrinha aqui, ó, por um pronome relativo. O qual, a qual. Atenção, aqui não há um termo antecedente para que eu possa, então, substituí-lo. Beleza? Devagarzinho, meus amores, nós vamos trabalhar todas essas funções aí com vocês. Nós vamos trabalhar todos esses termos, tá bom? Temos ainda bastante tempo, vamos trabalhar. Assistam aí as aulinhas, certo? Tirem as dúvidas no presencial, ok? Galera, um grande beijo para vocês. Fiquem todos em paz, tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.